Começando mais um Drag Pod, o drag do orgulho. Mas o que seria orgulho se nós não estivermos bem com nós mesmos? Essa é a pauta de hoje, saúde mental. Quantas pessoas no Brasil cometem suicídio por algum motivo, por algum gatilho mal resolvido da vida? E muitas vezes esses gatilhos são dentro de casa, junto da família, de amigos, de pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo. Então, meu convidado de hoje é o psicólogo. Hoje eu vou tratá-lo só como psicólogo, porque para a pauta de hoje é o que condiz. Então, seja bem-vindo, Jair Donato, que é parceiro, amigo, irmão, editor, jornalista. Gente, quem me acompanha sabe a importância do Jair na minha vida. Mas ele está aqui hoje como psicólogo, então, Jair Donato, seja bem-vindo ao Drag Pod. Obrigado, Nelly. Obrigado a todos vocês que acompanham este podcast fantástico, que é o Drag Pod. E eu já começo parabenizando você pela escolha do tema, porque não se discute, Nelly, a relevância do tema, falar de saúde mental. E especialmente para a comunidade LGBTQIAPN+. É a sua primeira vez no Drag Pod? Será, Nelly? Acho que se eu tivesse certificados, já não iria caber aqui. Yolanda até está rindo ali. Porque eu sei que eu já fui no Humanos Literário, mas a gente... Você tem um número de vezes também que foi até lá? 3 vezes. Talvez estejamos em empate por aí, mas desde o Boa da Notícia a gente faz essas Jair, trocas. Para iniciar, quais são os principais fatores sociais e culturais que, da sua percepção como psicólogo, mais impactam a saúde mental da população LGBT? Vou falar sobre isso. Antes eu gostaria de parabenizar você, Nelly, porque neste livro que você lançou, Guia de Letramento, o Somos Coloridos, você dedicou um capítulo, que é o 14, para quem ainda não tem, por favor, adquira. Olha só, saúde mental na comunidade LGBTQIAPN+, conscientização dos riscos de suicídio. Então, eu sei que você sabe da importância de você ter colocado este capítulo aqui. A gente fala em saúde, a própria Organização Mundial da Saúde define que saúde é um conjunto de percepções que levam ao bem-estar, não apenas a ausência de um transtorno, não apenas a ausência de uma doença. Então, quanto mais falar sobre isso, e torna-se mais necessário, né, Nelly? Sobre sua pergunta, falando dos fatores, que você iniciou bem com o termo, que a gente utiliza muito na psicologia, que são gatilhos, e se tornou até senso comum falar de gatilhos hoje. A comunidade LGBTQIAPN+, tem muitos gatilhos que fazem ou causar transtornos ou potencializar outros. Então, desde o preconceito, as diversas formas de violência, os assédios, a não aceitação familiar, essa série de fatores, enquanto para uns passam a partir daquele momento a desenvolver transtornos, aumenta o sofrimento, e para outros potencializam. Então, dentre esses fatores que geram sofrimentos, Nelly, nós temos os transtornos mentais, os mais diversos, dentre eles se destacam aí o comportamento ansioso, se destaca a depressão, e temos também o suicídio, que é um fechar as portas. Os estudos mostram que na comunidade, já vinha ocorrendo, mas da pandemia para cá potencializou o aumento dos transtornos mentais. Imagine, Nelly, quantas pessoas da comunidade, desde a infância, desde os primeiros sinais que os pais perceberam, já olhar para a criança e falar, essa criança não é normal, por não saber entender, conviver com o modo daquela criança se expressar para o mundo, então ali já começou uma violência. Talvez sem a intenção, mas já começou uma violência. Então, todos esses fatores, e aí vem os bullying, em casa mesmo, nos primeiros anos de aula, a gente ouve os relatos dos mais diversos. Então imagine como que cresce a base psíquica dessa pessoa,
que desde casa já vem sofrendo violência psicológica, muitos sofrem violência física mesmo, violência sexual, os diversos tipos de violência. Então imagine, essa pessoa cresce já com uma base que a gente pode chamar de fragilizada. Muitas vezes, por uma violência familiar, cresce num processo de não se sentir acolhido, a gente chama de desamparo, já crescem desamparadas, tem uma casa para morar, mas não se sente ali como parte da família. Alguns chegam a fugir de casa ainda em tenra idade, né, ou já se sente órfão ali de pai e mãe, de irmãos, de família. Então essa base, Nelly, a pessoa cresce com essa base fragilizada. Vários episódios e eventos que ocorrem no decorrer da jornada existencial desse indivíduo, dessa pessoa que está exposta, continua exposta a esses preconceitos, a esse tipo de violência, são verdadeiros gatilhos, potencializam para que essa base frágil se torne em sofrimento. É quando desenvolve os transtornos. Nem todos. Alguém pode dizer, mas eu passei por tudo isso, descobri minha orientação muito cedo, mas eu não sofri. Mas existem pessoas que podem passar por tudo isso sem desenvolver transtorno, mas a maioria, e isso não é um achismo nosso, são os estudos que mostram, a maioria das pessoas desenvolve transtornos, não é do dia para a noite, não é porque ontem foi xingado, não é porque ontem sofreu um preconceito, que vem de uma base, por vezes, desde a infância. Pequenininho já crescia, ouvia o pai falando, se meu filho for viado, se meu filho for isso, aquilo, sabe? Então, a criança já nem conseguia se expressar. Poxa, papai, então já ouvia aquilo. Infelizmente, Nelly, nem todos têm a oportunidade de ter acesso a um tratamento psicoterápico, né? Conversar com um profissional da saúde, ou qualquer pessoa que tenha uma escuta ativa, uma escuta profissional. E antes que essa ajuda chegue, muitos chegam a tirar a vida, infelizmente. E a gente olha, é um ser humano. É um ser humano. Por que está tirando a vida? Por que tem um transtorno? Por falta de entendimento, por falta de acolhimento de outro ser humano. E o pior, quando isso acontece na família ou com as pessoas próximas ali. E nós também não somos educados a lidar com essa situação, né, Jair? A pessoa que está do outro lado nessa situação. Nós estamos falando da pessoa que está sendo atacada, que pode chegar a cometer suicídio. E hoje, graças a Deus, nós vamos chegar nessa pauta, nós temos ferramentas também para ajudar a salvar a vida dessa pessoa, sim, caso presencie. E quando a pessoa tem acesso, Nelly, à ajuda, por mais que ela sofra um preconceito, ela consegue lidar, porque a parte mais importante de um tratamento, de uma psicoterapia, por exemplo, a parte mais importante não vai evitar com que a pessoa não tenha mais os desafios da vida, não sofra mais preconceitos, não deixa ela imune. O principal objetivo da psicoterapia é fazer com que a pessoa aprenda a lidar com essas variáveis que são externas. Tem coisas que literalmente você só tem que lidar, você não vai resolver, você não vai mudar aquilo, só tem que lidar. Seja com uma postura da família, aprender a reconhecer o que é uma pessoa tóxica, um ambiente tóxico, uma situação tóxica, se afastar daquele ambiente quando necessário e a lidar com as coisas que a gente não tem noção que possam ocorrer. Imagine, Nelly, a pessoa que não tem o menor preparo para isso, ela se envolve e chega ao ponto de achar que não pertence a esse mundo, de que ela é incômodo para os demais, é quando a pessoa tira a própria vida ou adoece. Jair, dentro disso, a comunidade LGBT enfrenta todos esses desafios que você acaba de citar, como preconceito, discriminação e tal. Como esses elementos se manifestam nos quadros de ansiedade e depressão, dentro desta população, dessa fatia da população, e qual a importância desse olhar especializado de um profissional ou de uma equipe multidisciplinar para acompanhar essas pessoas, né? Hoje nós temos esse atendimento também no SUS, mas ainda não é, como você disse, não é todo mundo também que tem acesso. Qual é essa importância desse acompanhamento? Importante quando você diz como que isso se manifesta, como que se expressa, através dos sintomas. É muito importante, às vezes a pessoa ela está assintomática com um comportamento ansioso ou um comportamento depressivo, mas ela não tem essa consciência de que aquilo é um comportamento depressivo. Coisas como o isolamento, a sociabilidade diminuiu, ela evita, inclusive, sair. Por exemplo, a violência faz com que muitas pessoas desenvolvam medo
de sair, ir a determinados locais, mesmo acompanhadas, até chegar a um ponto do pânico, que é quando já esse medo deixa de ser um mecanismo natural de autodefesa e passa a ser um transtorno. Então, quando seja quem está sentindo ou quem está à volta, e é muito importante esse olhar, quem está aqui, como essa pessoa está. Às vezes a gente está próximo a uma pessoa que começa a chorar. Se a gente não tiver um olhar de percepção, você nem se toca que aquela pessoa não está bem. E quando você já tem esse olhar, a pessoa chorou, você chega próximo e acolhe aquela pessoa. Então, os sintomas, Nelly, vamos falar da ansiedade, por exemplo. Então, eles podem, da bulimia à anorexia, podem ser sintomas. A questão do afeto à sociabilidade. A pessoa vai perdendo, uma pessoa nova, jovem, cheia de garra, um monte de sonhos, e ela vai perdendo o interesse por esses sonhos. Ela vai perdendo a motivação para realizar os projetos que ela tinha. Esse é um grande indicador. Alguém vai perdendo o interesse. É como se fosse perdendo o ânimo, é como se fosse perdendo a força vital que há nela. E é a hora de quem está próximo, porque nem sempre a pessoa observa isso. A pessoa até acha que não é normal. Não, porque eu gosto de ficar sozinho mesmo. Ela está se isolando e ela diz que é porque é normal. Então é importante se aproximar dessa pessoa para oferecer ajuda. Porque a pessoa vai se isolando, até ela não se achar mais pertencente a este mundo. Casos assim, Nelly, não observados, têm levado pessoas a cometer suicídio. Então é muito importante que eu falo, não só a comunidade, gente, todo mundo que está em volta, eu diria todos os seres humanos, envolve os familiares, amigos, viu que alguém, principalmente se alguém que eu conheço, vi que o comportamento dessa pessoa está mudando, ela pode estar expressando aí um sintoma de ansiedade ou um sintoma depressivo. Ela pode também ter um hiperfoco, ela também pode ficar agitada. Não quer dizer que toda pessoa depressiva ou ansiosa vai perdendo, ficando quieta. Não, ela pode também estar muito mais hiperfocada e que vai prejudicá-la. Falando-se do corpo, Nelly, o que é uma pessoa quando está adoecida com sintomas de ansiedade, depressão ou pânico? É o resultado dos componentes químicos que o corpo produz. Por exemplo, uma pessoa que está com sintoma de depressão, ela deixa de produzir serotonina, ela vai perdendo a relação de prazer, ela deixa de produzir dopamina, ela deixa de produzir ocitocina, que é a substância da afetividade, ela já não se sente mais querida pelas pessoas próximas. Meu pai, minha mãe não gostam de mim. Então ela vai perdendo, quando se fala a pessoa está depressiva, está faltando esses componentes. E o tratamento faz com que a pessoa possa readquirir isso. Então, que fique muito claro, ainda tem pessoas que achavam vão dar o tratamento por causa da orientação sexual. Isso não se discute, que não existe tratamento para isso. Há uma pessoa cuja orientação sexual, que faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, ao buscar um tratamento de psicoterapia, porque eu já encontrei pessoas que, não, eu não quero ir porque essa é a minha condição, eu sei que não vai se discutir sua orientação sexual numa psicoterapia, é os sintomas que estão fazendo você adoecer. A gente tem muitos pacientes, né, e pacientes jamais que têm mais consciência dos próprios impulsos internos, que passam meses, anos, tem uma coisa que ele não toca na orientação sexual dele, porque não é isso que faz sofrer. O que faz sofrer é o não lidar com as situações que vão ocorrendo no dia a dia. Então é importante até para os familiares, porque às vezes tem familiares que ainda olham, e olha que o Conselho Federal de Psicologia tem orientado muito para que, se porventura tem alguém que erroneamente, em nome da psicologia, venha falar em cura gay, por exemplo, venha falar em que uma pessoa que nasceu com orientação sexual, que não seja hétero, que é considerada, né, normalizada perante a sociedade, seja uma anomalia, seja doença, então ainda... Disfunção, que falavam antes, disfunção, né? Então, assim, infelizmente, no passado, a própria psicologia, a psiquiatria, a sexologia considerava como doença, mas para isso existe o avanço da ciência e da tecnologia, e já está comprovado, desde a década de 90, a própria Organização Mundial da Saúde não aconselha ninguém mais a ir na psicoterapia, porque não existe doença aí. Então, a gente trata dos sintomas que faz, seja um hétero, seja um homossexual, seja uma lésbica, um gay, quem quer que seja da comunidade, o que faz a pessoa ir para o tratamento são os sintomas que adoecem o indivíduo. E os estudos mostram que a comunidade, os membros da comunidade, têm aumentado essa incidência por essa pressão ser mais forte. Uma pessoa heteronormativa não recebe as críticas, os preconceitos, a violência
que uma pessoa da comunidade LGBT recebe. Concorda com isso? Sim. Então, esse fator, Nelly, é importante lembrar, provoca adoecimento. E aí, Nelly, muitas vezes a própria pessoa não percebe que ela está adoecida. Ela simplesmente diz, eu cansei. É quando ela tira a própria vida. É importante frisar, por a gente falar de suicídio dentro da comunidade. Suicídio é uma morte que pode sim ser evitada. Sabe, nessa conversa toda, eu fico imaginando o que passou da cabeça daquele rapaz que ateu fogo no corpo na estação de trem em São Paulo, sabe? Qual era o desespero daquele rapaz, né, que veio a óbito dias após? E quantas outras pessoas, né, você sabe, você puder até falar pra gente os números de suicídio que acontecem no país e no mundo, e precisamos realmente ter esse olhar mais aguçado para o outro, né? Ouvindo você falar nos últimos anos sobre suicídio e tal, e algumas frases, algumas coisas que postam nas redes sociais, dependendo da pessoa, se eu tiver mais intimidade, mais proximidade, eu mando mensagem, ligo, tento conversar. Muito recente era uma amiga que estava depressiva. Então a gente precisa estar atento a esses sinais, a esses sintomas, que muitas vezes é o que você disse. Quem está dentro de casa não está vendo, não tá, ou não sabe lidar também com essa situação. E aí, trazendo para a comunidade, Jair, como que o processo de autoaceitação pode ser um divisor de águas na vida de muitos? E quais são os principais desafios emocionais envolvidos nesse processo de autoaceitação? A autoaceitação é um processo muito importante, Nelly, em que o indivíduo ele pode conseguir, de repente pelas experiências que ele passa, mas com a ajuda profissional, isso facilita muito. Tem dores que são muito pesadas para a pessoa carregar sozinha. Tem dores que elas vêm acompanhadas de uma incompreensão. Tem pessoas que acham, eu nasci no mundo errado, eu sou uma pessoa errada. E essa não aceitação gera um processo de depreciação de si próprio. Gera um processo em que a pessoa, sabe, a gente sempre vê aqueles memes, a pessoa sentada num galho de uma árvore, aí ele pega um serrote e serra esse galho no tronco, né? Então é uma autodestruição quando a pessoa não tem o processo da autoaceitação. Quando a pessoa passa a entender o seu modo de se expressar na vida, o seu modo de... a gente chama modo de funcionamento, um dos processos que a psicoterapia devolve ao indivíduo é a própria autonomia daquele sistema ali. Então, um sistema que está doente, quando ele recobra a própria autonomia, ele volta a ficar saudável. Então, o que é a autoaceitação? A pessoa entender que com ela, aquele é o modo de funcionamento dela, que ela não nasceu... Olha, a gente sabe que mesmo gêmeos univitelinos não são iguais. Olhando, tem uma carga genética muito aproximada, mas olhando para o comportamento não são iguais. Então, quando a pessoa entende que ela é única, aquele é o modo dela, nós temos um visitante aqui hoje, viu? Aquele é o modo de funcionamento dela, aí começa o processo da autoaceitação. Então, os limites, o lidar com as oportunidades, o lidar com as ameaças são formas da pessoa desenvolver esse processo da autoaceitação. Tem uns procedimentos, uns processos básicos, né? A autoestima, a autoimagem, e o autoconceito. Qual é a autoestima que eu tenho, né, quando eu me olho profissionalmente, quando eu me olho afetivamente, quando eu me olho socialmente? Qual é o autoconceito que eu tenho disso? Qual que é a autoimagem que eu tenho disso? Então, se eu perceber aí processo de depreciação num desses três fatores, então isso influencia muito na autoaceitação. O adoecimento, que gera transtornos, ele pode vir muitas vezes por diversos tipos de violência, preconceito, até que a pessoa comece a lidar com aquilo. Agora, o suicídio, muitas vezes, ele vem pela não autoaceitação, direto.
E aí nós temos dois tipos de suicídio, né? Nós temos o suicídio direto, que é este da pessoa planejado ou não, mas a pessoa se retira do mundo, tira ali a própria vida. E nós temos um outro suicídio que é pouco comentado, mas que na psiquiatria tem uma visão, estudos relevantes sobre isso para que a gente possa entender, que é o suicídio lento. O suicídio lento, né, ele é quando a pessoa, por não se aceitar, por se sentir incomodada com a própria presença em função dos outros e não lidar com isso, achar que está no lugar errado, que é uma pessoa errada, se pega uma concepção religiosa que vive em pecado, se pega uma concepção moral que faz algo errado. Então o suicídio lento faz com que a pessoa vá desenvolvendo nele hábitos, por mínimos que sejam, que vai destruindo a si próprio, o próprio organismo, vai tirando ali, minando a força vital dela a viver, sabe? E aí, muito jovem, muito cedo, ela pode acabar perdendo a própria vida. Então, pode ser um comportamento, pode ser um hábito que ela desenvolve, tudo isso entra no campo do suicídio lento. Então, esses dois tipos, às vezes a pessoa não tira a própria vida no sentido de ser imediata, mas ela vai perdendo características como o próprio prazer de viver, a própria alegria, e vai minando as relações afetivas, as relações familiares. É como uma forma de autopunição. Então você toca num ponto muito importante. Como é que eu posso saber que eu consigo detectar que eu preciso de ajuda quando algo me faz sofrer? Como é que eu sei que algo me faz sofrer? Quando gera incômodo. Então, por exemplo, eu tenho medo, Nelly, eu tenho medo de pular do 14º andar. Esse medo me faz sofrer? Não, esse medo é autoproteção. Né? Se nós não tivéssemos, a gente ia pular facilmente do 14º andar. Então, isso faz parte do nosso organismo. Agora, eu tenho medo de sair às ruas, mesmo acompanhado. Eu tenho medo de conversar com as pessoas, eu tenho medo de cumprimentar as pessoas, eu tenho medo de abrir a boca. Aí já é um transtorno. Já gera incômodo, aí eu devo buscar ajuda. Então é muito importante. Falar de saúde mental é observar todos aqueles aspectos internos que não me fazem sentir bem. Claro que tem ambientes que são tóxicos para todas as pessoas, eu devo evitar, mas se eu estou num ambiente onde as demais pessoas estão bem e ali eu não me sinto bem, ou eventos que ocorrem, e aquilo são gatilhos, de repente, um dos transtornos, Nelly, além da depressão e da ansiedade, são os transtornos de humor, que afeta enormemente a comunidade LGBTQIAPN+, porque ora afeta o temperamento, né, e aí tem diversos transtornos, desde um borderline a outros transtornos que podem ser detectados. Porque a pessoa ela vai crescendo, ela vai convivendo num ambiente de desamparo tamanho que ela nem se sente segura. Ora eu estou segura, ora eu não estou. E vai desenvolvendo a ponto de alterar o humor da pessoa, a convivência da pessoa. E isso é algo que vai se desenvolvendo aos tempos. Então, quando a pessoa tem o processo da autopercepção, é um assumir da identidade de si próprio. Eu sou assim, é o meu modo de funcionamento. Isso não me impede de ser respeitado por ninguém, como não me impede de respeitar as pessoas. E aí a pessoa consegue readquirir nela esta autonomia, que aí está ligada à saúde mental. E a pessoa, ela convive, não vai deixar de conviver no nosso contexto atual com as discriminações que existem, mas ela vai saber se impor diante daquilo, se posicionar, ser mais assertiva diante daquilo. E você disse uma coisa importante que o mundo está precisando cada vez mais, que é da empatia. Eu chegar no ambiente, é muito importante que eu olhe quem está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, à minha frente, talvez tenha alguém na retaguarda. Como é que estão essas pessoas? Porque às vezes eu estou bem, eu vou ao meu analista, eu vou ao meu psicoterapeuta, eu tenho uma condição, eu sou um privilegiado, tenho uma condição de vida bacana. Mas é a pessoa que está do meu lado. Eu posso ajudar essa pessoa, isso é muito importante. Além do que, né, estudos mostram que quando eu ajudo alguém, por exemplo, vejo alguém fragilizado. Você pode perceber isso quando você vê o comentário de algum amigo ou colega, ou mesmo uma pessoa que você conhece de longe, você vê que a pessoa está com pensamento suicida, por exemplo, ou está depressiva, ou está ansiosa, e você oferece ajuda. Como que você se sente quando você oferece ajuda? Já parou para perceber nessa sensação? Que sensação é essa que vem em você? Uhum. Que sensação é essa que vem em você? Quando você oferece ajuda? Você está oferecendo ajuda,
Eu não sei descrever, mas é como um alívio, algo leve. Algo bom, né? Sabe por quê, Nelly? Todas as vezes que você se dispõe a ajudar alguém, você produz no seu organismo um neurotransmissor, no seu cérebro produz um neurotransmissor chamado ocitocina. Ocitocina, ele é produzido cada vez que você faz algo ligado ao afeto, ligado a ajudar o outro. As pessoas altruístas produzem muita ocitocina. E as pessoas que estão ali ao redor, né, que observam aquela ação, também estão produzindo ocitocina. Quem está nos assistindo agora e lembra de uma cena, de um momento que pôde ajudar alguém, o organismo nesse momento está produzindo ocitocina. Então isso nos torna mais humanos, isso nos torna mais nobres, do que eu simplesmente chegar e ignorar como você está e não dar atenção alguma. Às vezes estou adoecido para fazer isso. Às vezes é puramente uma questão mesmo de egoísmo. Então, esse olhar, às vezes eu estou com uma situação tão difícil, mas quando eu tenho esse olhar de ajudar o próximo, essa ocitocina, eu só cito ela porque ela está ligada à afetividade, mas são várias outras substâncias, isso me faz dar forças para enfrentar melhor os meus desafios. Como que é o nome da palavra? Ocitocina. Ocitocina. Olha, a substância... Vai ser o nome do meu próximo cachorro. Olha aí, olha, é a substância da afetividade, ocitocina. Sabe quando a pessoa se apaixona, quando você está amando? Pode ser uma pessoa, um projeto, uma ideia... Algo positivo. Algo positivo ligado à afetividade. Quando você dá um abraço muito gostoso em alguém, nossa, que bom reencontrar. O cérebro detona todo o organismo, a corrente sanguínea com ocitocina. Então, está muito ligado, é chamado a substância do amor. E tem algum remédio, algum tratamento para gerar essa ocitocina? Ou é somente nesses contatos físicos, nessas ações? Olha, quando a pessoa, muitas vezes a pessoa chega no consultório, ela fala, eu estou depressiva. Às vezes não está depressiva, ela só está faltando neurotransmissores no organismo. Às vezes não está produzindo serotonina, por exemplo, ela entra em depressão. Não está produzindo dopamina, que é a substância do prazer. Dopamina é aquela quando você passa na frente do shopping center, você fica alegre e tal. Você faz conta. Ah, é? Eu achei que era outra coisa isso. Mas na hora que chegar a conta do cartão de crédito, ela some. Jair, voltando para... Mas deixa eu só terminar de responder. Sim, por mais que você faça uso de medicamento para a produção de substâncias químicas internas, é um recurso de fora para dentro. Então, qual que é o sonho de um psicólogo, de um psicoterapeuta? É ver os seus pacientes com o equilíbrio dos hormônios internos, dos neurotransmissores, sem uso de medicamento. Porque todos nós temos o potencial de produzir. Quando você é afetivo com alguém, você está produzindo ocitocina. Então, esse olhar para o outro, Nelly, esse olhar empático para o outro já faz você produzir ocitocina. Então, isso é muito importante. Falando de medicalização, claro, quando a pessoa está num momento que ela não tem o controle, aí é preciso sim. E por isso que existe a medicina, existe a farmacologia, mas no dia a dia, nós que estamos agora conscientes, né, no aqui e agora, então a gente pode produzir. Cada vez que você faz algo que ajuda alguém, algo que seja prazeroso, você está produzindo todas essas substâncias. Às vezes você acorda sem dinheiro, sem sabe, nenhum projeto ali, mas você acorda feliz, porque o corpo está cheio de ocitocina, está cheio de dopamina, está cheio de serotonina. É isso. Jair, e aí falamos de fazer o bem, de ajudar o outro, né? Como que a busca por pertencimento... Não. Como a busca por pertencimento e comunidade é vital, como a falta de espaços seguros e o fragmento social podem impactar negativamente a saúde mental dessas pessoas, que se sentem isolados. Cuiabá agora nós temos uma casa de acolhimento LGBT, que fica lá nos Osmar Cabral, junto com o ponto de cultura do MT Queer. É a primeira do estado que faz esse acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, e aí eles, em alguns casos, eles profissionalizam essa pessoa para inserir no mercado de trabalho, ou colocam para estudar, eles dão esse suporte, né? Mas pensando que estamos em um estado continental, para ter uma casa de acolhimento, qual a importância desses espaços para essas pessoas, principalmente para a saúde mental dessas pessoas? Sim. Uma das condições, Nelly, quando a pessoa, por exemplo, está no comportamento depressivo
ela aumentar as conexões dela, sejam criar novas amizades, conhecer novos espaços, conhecer novos ambientes. Então, um espaço onde você vai, você tem certeza, né, que você vai ser acolhido, é mais garantido ainda. Então, que pena que, como você disse, temos poucos espaços nesse sentido. Aí, o que que faz? Alguém que está nos ouvindo aqui, mas na minha cidade não tem nenhum espaço. O que que eu faço? De forma segura, escolher espaços, ambientes que a pessoa possa se sentir bem, mesmo que não seja um espaço LGBTQIAPN+, mas que ela possa se sentir bem. O que deve se evitar é, em razão disso não ter ainda à disposição, em um número desejável, a pessoa ir se fechando e ir eliminando aí esse sentimento muito bacana do qual você citou, que é o de pertencimento, que é um sentimento, literalmente, não é uma emoção, pertencimento, é um sentimento. É algo que desde a infância, aquela criança que foi rejeitada pelos pais, que sofreu bullying, que foi sempre criticada ou violentada, ela não desenvolveu esse sentimento de pertencimento dentro da própria casa. Quantos relatos a gente ouve? Dentro da própria casa a pessoa não se sentia pertencente ali. Então, e às vezes ela cresce dessa forma. Tem pessoas que até para uma ligação afetiva, às vezes isso influencia na sexualidade, isso influencia nas relações afetivas, relações do trabalho, todos esses traumas que a pessoa pode trazer da infância. Então, o pertencimento é um sentimento que ele pode ser desenvolvido em qualquer idade. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas já, né? Fechou aí o ciclo já da adolescência, já está na juventude, ou até além da juventude, ainda com um senso muito fraco de pertencimento, né? Mas você acha que isso se dá à falta de representatividade também nas mídias ou algo nesse sentido, Jair? Bem, isso é coisa recente, falar de mídias, falar de representatividade aí, Nelly. Isso se dá, olhando do ponto de vista cultural, ao longo do tempo, isso tem se dado pela violência que as pessoas sofrem. Nelly, vamos pegar o exemplo de um pet. Se você cria um pet na sua casa e você não dá carinho para ele, ele cresce inclusive com medo de você, ou nunca se aproxima, né? Vale para o ser humano também, porque aí nós estamos falando de uma área do cérebro, que é a área subcortical, que nós é a mesma dos animais. Se a gente cria um animal e nunca dá um carinho, naquele momento ele desenvolve um processo de malogro, né, pessoal, que é uma forma de não se aproximar ali, inclusive do próprio cuidador. O ser humano também. Imagina uma criança que é rejeitada desde a infância por qualquer condição. Nós estamos falando de orientação sexual, se descobre. E ela já não é mais querida, já é olhada de uma forma em que não é amparada, então ela cresce numa situação de desamparo. Claro que falar nas mídias, o apoio da mídia, hoje um profissional tem muito mais voz e vez para poder falar, para poder... A gente falando aqui, a gente pode abranger muitas pessoas podem nos ouvir, mas aonde tudo começa, Nelly? Lá na família, lá nas primeiras, instituições, que é a família, a amizade. Antes da pessoa nos ouvir aqui, ela já recebeu outras referências lá. Uhum. Então, assim, eu diria que hoje o papel da mídia é muito importante, mas é algo que culturalmente, se você, né, você tem estuda muito, né, uma estudiosa sobre esse assunto, então, desde quando, Nelly, existe o preconceito, né, por orientação sexual, por identidade de gênero? Só pegando esse gancho seu, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas o primeiro caso de transfobia, uma pessoa que foi morta por ser trans, estar um corpo masculino vestido com vestes femininas, foi no Nordeste, foi o índio Tibira, que ele foi estraçalhado na boca de um canhão. Tínhamos mídia social nessa época? Não. Então, e hoje, Nelly, para ver como é tão forte a questão cultural, mesmo com nós temos um avanço das mídias sociais de forma, né, exuberante. Diminuiu o preconceito? Diminuiu a violência?
Na verdade, tem aumentado, né? Sabe? Exatamente. Então, assim, todas as ferramentas, Nelly, tem um líder em Brasília, chama José de Paiva Neto. Ele é um líder religioso. Mas ele é assim, a mente mais aberta, ele diz assim, que mesmo que o homem cresça espiritualmente e moralmente, mas se ele não desenvolver, especialmente espiritualmente, se ele não desenvolver esse senso de empatia, esse senso de compreensão e de respeito pelo próximo, até mesmo a paz se torna uma ameaça. Então, assim, é muito forte esse contexto cultural, mesmo quando não tinha as mídias, mesmo quando era... A gente houve casos de tribos indígenas que, devido a uma cultura cristã erroneamente apregoada, passaram a perseguir quem tinha orientação sexual ali dentro, que isso antes não era, não fazia sentido, não era motivo de fazer com que a pessoa não se sentisse pertencente ali. Então, isso é muito sério. Voltaire sempre deixou claro que o preconceito é a opinião sem conhecimento. Voltaire, um grande filósofo francês, quando a pessoa... Qual a importância, Nelly, de ler um livro como Somos Coloridos? Qual a importância de entender sobre a cultura, principalmente quando eu não entendo de algo? Qual que é o único meio de eu poder discutir sobre aquilo? Comprando um livro e entendendo. Então, muitas pessoas criticam, esse monte de letras aí. Eu também não sabia parte dessas letras. E se me pedir para palestrar sobre elas, eu não me sinto competente para palestrar piamente como você, que é bem estudiosa. Mas eu me dedico a estudar, até pela minha profissão também. Eu não posso, de modo algum, atender alguém no meu consultório ignorante, né? Alguém que chega aqui da comunidade LGBTQIA+, eu não posso ser ignorante a isso aqui. Então a gente precisa estudar. E cada vez que a gente vai estudando, a gente diminui uma coisa, né? O preconceito. Sabe? Então, você no livro Drag Queens, lá traz toda uma história, por exemplo, de quando começou a arte Drag Queens. Olha como aquilo é maravilhoso para quem tem preconceito contra o que é Drag Queens, contra essa arte, que não surgiu ontem, que nem surgiu no Brasil, que vem de séculos. Né? Milênios. Estudar sobre orientação sexual é mais antigo ainda. Sabe por quê? Do início da humanidade. A gente pode estudar sobre orientação sexual no mundo animal, no reino animal e no reino humano. Agora, sem estudo nenhum, eu vou lá e crio uma opinião, condeno as pessoas, deixo de gerar relacionamentos, relações presenciais, relações vívidas, humanas, por causa de um achismo, por causa de uma opinião. Então, eu acho assim, muito adequado não é uma frase, né, é um pensamento, porque Voltaire desenvolve muito bem esse pensamento, é um pensamento. Preconceito, ou seja, uma ideia pré-concebida. Eu vou falar mal da ciência, e deixa eu estudar a ciência. Vou falar mal de uma identidade de gênero, vou estudar o que é identidade de gênero. Quando eu estudo, eu elimino a possibilidade de sair por aí, Nelly, emitindo opinião sem conhecimento, que é o preconceito. E é o que tem acontecido muito ultimamente. Né? E você sabe, Nelly, falando aí da mídia, das redes sociais, um preconceito, uma opinião, a exemplo das fake news, faz com que as pessoas percam vidas. Pessoas são violentadas por causa de um preconceito, uma difamação, algo. Então é muito sério. E aí a gente entra num ponto principal, Nelly. Eu não uso isso para falar mal das mídias, porque eu sou apaixonado pela tecnologia, quanto mídias novas aparecem, que bacana. Eu falo de uma coisa muito mais séria, Nelly, que é a moral humana. É sobre isso que recai todas as formas de violência, de preconceito, de destrato, de desamparo, seja na família, na sociedade. É a moral humana. A destruição do planeta que a gente vive hoje não tem a ver com política, não tem a ver com a moral humana. É sobre isso. Então, Nelly, quando eu olho para alguém com um olhar de emitir uma opinião sem conhecimento, que é o preconceito, segundo Voltaire, a ponto de destruir aquela pessoa, que senso de humanidade eu estou tendo? Que moral eu tenho para querer que alguém me respeite também, se eu não respeito? Né? O modo do outro agir, o modo do outro se expressar.
Então isso é muito sério. Então, de um modo geral, com isso eu não quero dizer que eu não sou muito afeto à ideia do maniqueísmo, não quero dizer que as pessoas são más. Até porque eu penso e vejo isso no mundo, Nelly, que existe muito mais pessoas adoecidas do que pessoas más. Uma pessoa adoecida é capaz de cometer atrocidades. Vejo os casos de feminicídio, vejo os casos de homofobia, de transfobia, pessoas que tiram a vida de outras pessoas. Gente adoecida, sabe? Que sequer tem senso de pertencimento e sequer tem processo de autoestima, que sequer conhecem a si próprias, que se veem projetadas nos outros e não aceitam muito daquilo que há em si mesmo. E aí, pelo uso da força, pelo uso do poder, pela não aceitação, até elimina a vida das outras pessoas. Então as pessoas são muito adoecidas. O que é uma pessoa preconceituosa? Uma pessoa homofóbica, Nelly. Uma pessoa adoecida. O que é que você tem a ver com a orientação sexual da outra pessoa? É como se eu dissesse a você, por que você tem 2 olhos aí? Por que você tem este olho que é verde? Por que você tem um olho preto? Por que... O que eu tenho a ver? É a questão genética da pessoa. Agora eu saio criticando, e a sua cor? Por que a sua cor é esta? Para eu fazer isso é porque eu sou uma pessoa adoecida. Não há outra explicação. Então, Nelly, tem uma coisa importante nos dias de hoje, onde mídia social está aí, onde nós temos isso aqui à disposição, seja virtual, seja aqui o livro físico, do qual eu gosto muito, que é o estudo, a busca do conhecimento. Quanto mais eu conhecer sobre algo, se tem um assunto que eu já não sei falar sobre ele, mas se eu me dedicar a estudar sobre esse assunto, daqui a um ano eu voltarei aqui e falarei com maestria. Inclusive eliminando o que existe de fake news, o que existe de inverdades dentro desse assunto. Quando eu não sei sobre algo, eu só replico. Então, infelizmente, se enquanto o ser humano não voltar para a própria moral, para a própria forma de conduta de si próprio e querer ficar cuidando da conduta do outro, a humanidade continuará adoecida. Só um minutinho, Jair. E Yolanda, nós temos quanto tempo, produção? Ah, tá, achei que já tinha hora já. Que olhando aqui. É que você já está no ritmo de gravação lá. Esse barulho não tá pegando, né, Yolanda? E não precisa cortar o que eu tô falando. Que tá tendo obra em algum lugar aqui no prédio, gente. E eu tô ouvindo, não sei se sai pra vocês aí. Então, como tá perto de mim, eu não sei se tá. Pra mim, eu ouço. Mas ele não está ele não está contínuo, não. Jair, pra gente ir pros finalmentes, eu tenho 2 perguntas aqui pra você. A primeira é o seguinte: o que seria uma boa qualidade de vida para um LGBT se blindar de toda essas ações negativas da sociedade? Que ferramentas que eu posso usar a meu favor para me blindar de tudo isso e ter uma boa qualidade de vida? Muito importante essa assertiva sua. Tem uma coisa fundamental, que é a pessoa tomar consciência daquilo que é meu e o que é do outro. Nelly, você está num determinado ambiente, alguém chega e comete uma agressão. Isso é seu ou é do outro? Do outro. Do outro. Aí você reage na mesma intensidade. Se é do outro ou é seu? Meu. Seu. Veja, quando eu falo isso, em momento algum está implicando em você deixar de ser assertiva, né? Ou assertivo, você está nos acompanhando aí. Então, o que é meu? Todos os impulsos, todas as emoções, tudo aquilo que acontece aqui dentro, isso eu posso controlar. Eu não posso controlar as emoções do outro. Chega uma pessoa adoecida próxima a mim. Se eu vou revidá-lo na mesma intensidade, naquele momento eu me torno adoecido. Mas isso, de momento algum, significa, então você é passivo na vida, eu vou deixar todo mundo falar, porque não é meu. Não é isto. Se alguém me ofendeu, se alguém fez algo, em qualquer área, pode ser no trabalho, em casa, em qualquer área, que provocou ali um prejuízo, nós temos hoje, e hoje a comunidade LGBTQIA+, tem cada vez mais dispositivos legais, não estou colocando isso como solução porque não é,
Quanto mais leis, legislação você cria para uma sociedade, mais você prova que ela tem uma moral que deve ser reabilitada, porque a legislação sozinha, você sabe disso, não resolve a situação, senão o Brasil já não teria mais LGBTfobia, não teria transfobia, então já estaria tudo resolvido. Mas eu devo usar os dispositivos legais. Muitas vezes, né, de acordo com a postura da pessoa, porque imagine uma pessoa LGBT que tem um transtorno como neurose. Se alguém faz um comentário, ele já parte para cima. Então, ele não cuidou daquele transtorno. Aquele transtorno também o faz uma pessoa adoecida, ou faz uma pessoa adoecida e vai atacar o outro. E aí tem uma coisa importante, Nelly. Cada vez que uma pessoa vier discutir com você, especialmente se uma pessoa grosseira, uma pessoa, né, muito ríspida, não invista, porque ela vai ganhar de você, ela é especialista nisso, sabe? Então, qual é a forma, naquele momento, mais prudente? Às vezes é chamar a polícia, às vezes é registrar um BO, às vezes é pedir ajuda, às vezes não. Eu já pude presenciar umas cenas interessantes, né? Às vezes a pessoa faz até um comentário, uma brincadeira, que não é adequada. Chama a pessoa, fulano, gostaria de conversar com você um pouquinho, é possível? Sim. Aqui, ó. Às vezes falta um letramento para a pessoa. Naquele momento ali, você soube lidar com a situação. O que é seu? Seu potencial em poder, inclusive, ajudar aquela pessoa. E aí, às vezes, a pessoa, naquele momento, ela até te pede desculpas, ou ela muda a postura dela, ou ela pelo menos deixa de agredir. Eu estou só citando um caso, porque não são todos. Tem violências que são muito drásticas, que não dá para você chamar o indivíduo, senta aqui, vamos conversar, não dá. Mas de um modo geral, Nelly, de um modo geral, se algo ficou aqui na garganta, alguém está me atacando, alguém está me violentando, não estou conseguindo resolver, leva para a psicoterapia. Para você aprender a lidar. Há familiares que você não vai poder mudar. Você não pode mudar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, você não pode mudar, você só pode lidar com isso. Esse lidar pode ser, inclusive, afastar ou não, se a pessoa é tóxica ou não, mas é entender, essa pessoa é dela, se ela é agressiva, se ela é homofóbica, isso é dela. O que é meu aqui nessa situação? Isso evita com que a pessoa se fragilize ainda mais. Eu tenho visto muitas pessoas, Nelly, que estão corretas na atitude, mas perdem a razão. Né? Em função... E aí, se você gritou... Digamos vamos fazer uma analogia aqui. Como diz a sua mãe, eu adoro falar da sua mãe. Suponhamos que né, eu grite com você. Você mantém o seu ritmo. Peraí, o Jair não está bem. E ele gritou comigo. Jair, posso ajudar em algo? Ou talvez você não fale nada, você só se retire, porque você entendeu que aquilo não é seu, aquilo é meu. Então esse nem é o momento de eu conversar com o Jair. Agora, se eu grito com você e você entra na vibe e grita mais alto, isso vai ser gatilho para eu gritar mais alto. Então, quando a pessoa tem dificuldade, né, esse é um processo que é muito gostoso você ver na psicoterapia. A pessoa aprendendo a lidar, a pessoa chega e fala, olha, ontem eu fui agredido, inclusive aconteceu algo comigo, na hora eu pensei, é meu ou é dele? Essa é uma pergunta que eu sempre pego, olha, tudo que aconteceu com você, para e pensa. Você pode revidar, mas faça isso de uma forma consciente, porque muitas vezes o revide não é consciente, tanto que a pessoa às vezes pode até se arrepender depois. Peraí, a Nelly fez isso é meu ou é dela? É dela. Quando eu faço essa pergunta, Nelly, eu até me coloco à disposição, e é interessante, é uma blindagem que em vez de ficar com raiva, eu até me coloco a ponto de ajudar. Nelly, você está precisando de algo? Eu posso ajudar em alguma coisa? E às vezes essa forma de olhando para você, falando com você de forma bem assertiva, eu não vou fugir não, eu não vou entrar em congelamento, né? Vou ficar, não é isso. Sabe? Eu não vou deixar de me expressar. É o modo como eu vou me expressar que faz com que eu entenda o que é meu e o que é do outro. E aí eu vou perceber que naquele momento, toda aquela força que a outra pessoa aparentemente tinha é uma grande fragilidade. Então, um dos principais motivos é separar o que é seu e o que é do outro. Próximo passo, Nelly, é você ter consciência dos seus impulsos. Né? Então, às vezes, eu posso ter impulsos mais neuróticos, eu posso ter impulsos mais obsessivos. Né? Eu sou aquela pessoa que não tem aquilo, falou comigo, tomou, levou. Então, se eu tenho esses impulsos, eu preciso... Tem técnicas, tem modos para eu poder lidar com eles. Porque se o outro está errado, é dele e não meu. Agora, se eu entro na vibe dele, aí passa a ser meu também.
Quantas pessoas se complicam na vida por isso? Isso vale para todas as pessoas, mas é comum nele, por as pessoas da comunidade LGBTQIA+, muitas, não são todas, mas muitas são assim agredidas constantemente, até devido ao trabalho, a muita disposição, então já cria um processo de autodefesa. E às vezes elas sofrem muito com isso. Então o que eu oriento? Buscar saúde mental não está só na ausência de sintomas. Não, eu estou bem, né, eu sou sociável, eu né, sou dinâmico, minha motivação está ok. Não é só a ausência de sintomas. Então, como é quando alguém discorda de você? Como você reage em relação a isso? Como é quando você, pelo menos, assiste uma situação de preconceito, discriminatória? Como você reage a isso? Nossa, me bate uma raiva, um furor, dá um ódio. Então, você precisa lidar com isso. Isso é qualidade de vida. Nelly, nessa sociedade que nós ainda temos, com muito da moral humana que ainda precisa se desenvolver, nossas gerações futuras ainda continuarão lidando com todos esses desafios. Sabe, foi muito bom você ter escrito esse livro. Daqui a 50, 100 anos, muitas pessoas vão ler e vão dizer, nossa, existe há muito tempo. Então, o que a gente precisa é ter esse preparo interno para lidar com tudo isso, porque não vai desaparecer apenas com uma militância hoje, não vai desaparecer com um post, não vai. E aí uma das formas de garantir, inclusive para gerações futuras, mais qualidade de vida dentro da comunidade, é quem estar aqui hoje e desenvolvendo essa habilidade interna, que é do autoconhecimento, do lidar com essa situação. Tudo isso, você citou termos aqui no decorrer da nossa conversa, como autoconhecimento, a questão da busca ajuda, o acolhimento, a autopercepção, tudo isso, Nelly, não está ligado a sintomas de adoecimento. Tudo isso são fatores ligados à qualidade de vida. É quando você, sendo LGBT, tendo a profissão que você tem, não interessa o ambiente que você está ali, se sente você, se sente pertencente àquele local, àquele ambiente, à família que você, as pessoas que estão ao seu redor, né? Esse bem-estar é sinônimo de qualidade de vida. Porque quando a pessoa está adoecida, nele, ela pode estar no melhor ambiente, cercada das melhores pessoas, ela pode não ter nenhuma dificuldade aparente e ela não se sente bem. O que nós estávamos falando no fim de semana, que dinheiro não traz felicidade, né? Uhum. Dinheiro não é tudo. Sim, sim. Jair, infelizmente, estamos chegando na reta final. Eu ficaria mais uma semana ouvindo você falando, né, da importância da saúde mental, porque nós temos visto tantos casos lamentáveis, né, nas mídias, de coisas horríveis que vem acontecendo na sociedade e são doentes, né? São pessoas doentes. Eu não vou citar nenhum caso, até porque eu fiquei muito abalado com os últimos que eu vi nas mídias. Pegando esse próprio rapaz que eu acabei de falar da estação de metrô em São Paulo. Então, também não devemos falar que é falta de Deus, né, Jair? Esse caso, alguém chegou próximo àquela pessoa e pediu algo para ele rezar, algo nesse sentido, não foi? Uhum. Imagine a pessoa em sofrimento, você chegar e falar, acredita em Deus, faz oração. Gente, talvez seja uma das piores formas de ajudar as pessoas. Um transtorno mental é uma doença, como uma doença gastrointestinal, como um câncer, é uma doença, só não está no físico através de sintomas, mas é uma doença. Como que você vai falar para um doente? Eu recebo no meu consultório religiosos de várias denominações religiosas, Nelly. Não era para receber, porque são pessoas que têm crenças religiosas, mas são pessoas de mente aberta, em que sabem separar as coisas. Alguém que chega para mim e fala que tem uma crença religiosa, eu falo que bom, isso ajuda, é um recurso a mais. Mas vamos cuidar agora do organismo, do que seu cérebro está produzindo, como que está toda essa estafa sendo produzida. Então, de fato, você toca no assunto em que, ao se aproximar das pessoas, principalmente quem está em sofrimento, evite dizer isso é falta de Deus. Você não quer, é como dizer para um depressivo, é preguiça, você não quer levantar, vai tomar um sorvete que passa. A gente, quando se aproxima de uma pessoa doente,
uma pessoa que está com uma muleta, uma pessoa que está com problema físico, você bate no doente? Você não bate. O que você faz? Às vezes você nem conhece, você ajuda, você dá a mão. Por que a gente não faz isso com uma pessoa que está com adoecimento mental? Por falta de entendimento sobre isso. Se você quer conversar com ela, até pregar um sermão, deixa ela estar bem, mas no momento que ela estiver adoecida, não faça isso. E aí até gostaria, Nelly, de, como você já está finalizando, deixar aqui uma última ferramenta. Às vezes alguém nos está ouvindo e fala, eu preciso de um psicólogo, é só o psicólogo que entende? Não. Você na sua casa, seja um pai, a mãe, um irmão, seja um preconceituoso, qualquer pessoa, você pode, né, perceber que isso funciona mesmo com a pessoa que seja homofóbica, mas se praticar, aliás, se tem um pouco de homofobia, você praticar esta ferramenta ajuda muito a desenvolver isso, né, a se livrar desse sentimento, que é o acolhimento. Nelly, você tem dito muito sobre acolhimento. Qual é o poder de um acolhimento? Às vezes, a pessoa pode se sentir leiga a ponto de não saber o que falar para outra pessoa. Não precisa. Acolher não está ligado à fala necessariamente. Eu tenho ouvido de muitos adolescentes, meu pai nem me ouve, minha mãe não me ouve, ela sequer quer que eu toque no assunto. Imagine o que provoca num ser, e isso contribui muito para que a pessoa não se sinta pertencente, quando ela não é acolhida. Então o acolhimento está, Nelly, às vezes a pessoa está ali, ela só quer poder falar. Acolher não é dar conselho para ninguém. Aliás, a pessoa que adora dar conselho, dificilmente sabe acolher, dificilmente tem escuta ativa. Em muitos casos, mesmo a gente que estuda o comportamento humano, está ali como profissional, muitas vezes não tem que dizer nada, só em ouvir. Ouviu e deixa com que a pessoa, como é que você está se sentindo sobre isso? Se o pai, imagine, Nelly, uma mãe que tem um filho que está na dúvida de se assumir ou não homossexual e não sabe se vai falar e vai ser aceito ou não, e a mãe dizer, filho, pode dizer, o que se passa na sua cabeça? Aí o filho, mãe, eu acho que eu gosto de outro menino, tá? Ou se a menina, eu acho que eu gosto de outra menina. A mãe ouvir, ela pode estar por dentro pensando, mas não é isso que eu queria, mas que fique para ela isso, porque naquele momento não é sobre ela, é sobre o outro. E aí depois que a pessoa terminar de falar, ainda perguntar, e o que mais? Como você está se sentindo? Muitos pais que são, sabe, preparados ou se preparam devido às circunstâncias fazem isso. Eu acho tão lindo quando eu vejo em casa. Aí vai o pai e a mãe abraça e diga, filho, mamãe está aqui, eu te amo. Isso é acolher. Ela não soube dizer palavras técnicas e nem precisa, mas um amigo pode fazer isto? Uma pessoa próxima pode fazer isso. No trabalho, você pode fazer isso, acolher uma pessoa. Então, Nelly, gostaria que a gente, né, deixasse essa reflexão final. Acolhimento. Quais as diversas formas de acolher? Pode ser um abraço, um sorriso, pode ser sim uma conversa, pode ser apenas ouvir, sem falar nada. Sem julgamento. Isso, também, né? mesmo, exatamente, suspensão de juízo. Mesmo que a pessoa me pergunte algo, mas que aquela resposta implique num preconceito, porque às vezes a pessoa tem um alto preconceito, que eu devolvo a ela. O que você pensa sobre isso? Como é que você se sente melhor ao fazer isso? Sabe, Nelly, um pouquinho que a gente puder ajudar, a gente não muda o mundo, não. A gente só consegue um pouquinho alterar aquilo que está próximo a nós. Imagine eu fazendo isso, o outro também. Aí chega. Cada um fazendo um pouquinho, né? Isso, exatamente. Mas assim, eu quero te agradecer por a gente poder falar sobre esse assunto que me encanta, falar de saúde mental, porque na essência somos todos um só, somos seres humanos. O Capra tem a teoria da teia, nós somos uma teia. Cada vez que eu corto essa relação, que eu não entendo o sofrimento do outro, é como se essa teia deixasse de tecer. Eu sempre tive o hábito assim, né? Você sabe, eu não sou muito assim, sociável de estar saindo, tal, para festas, tal. Eu nunca tive essa preocupação, mas assim, se me liga 3 horas para ir atender alguém, é uma coisa que me gera prazer. Não necessariamente eu vou no jantar, eu vou numa festa que é só, sabe? Mas eu acho que isso são coisas que fazem parte dessa teia, sabe? Então, tem um pensador americano, não me recordo o nome dele, ele diz o seguinte, se você não for aos eventos sociáveis, a uma festa que só tem dopamina, tudo bem, né? Mas como é que você reage, como que você reage quando alguém está precisando ali de você? Então, eu não me importo de acordar 3 da manhã para atender o telefonema de alguém que de repente não esteja bem, né? É por isso que aquele dia eu te liguei. Da situação. Tinha uma situação
Que ele já estava dormindo, eu sabia que ele estava dormindo, mas eu também sabia que se eu ligasse, ele ia. Eu liguei, ele foi e resolveu, é isso. E nem deu pra ficar conversando, foi rápido, né? Jair, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, aceitar o convite, vir no DragPod falar disso. Um mês onde se celebra o orgulho, mas também é um mês de luta, de resistência, de embates, né? Literalmente não é um mês de comemoração, né, Nelly? Sim. É um mês de celebração, há uma consciência que precisamos ter cada vez mais. Eu espero que um futuro próximo nós possamos realmente celebrar, né, todas as conquistas, celebrar, poder sair na rua sem medo de voltar dentro de um caixão, sem medo de voltar com marcas de violência ou com cicatrizes. Que esse futuro seja próximo, né? Que nós possamos ser felizes por ser quem somos, sem esses medos que ainda arraigam aí a sociedade afora. E isso eu não estou falando só de Cuiabá. O Brasil lidera o mundo em crime de LGBTfobia, né? É o primeiro país do mundo com maior índice. Então, que o nosso mês de junho seja um mês colorido, alegre, mas também seja um mês de conscientização, de respeito e de equidade. Então, eu espero vocês na semana que vem, mais um DragPod. E Jair, volte sempre. Acho que nós vamos fazer esse bate-papo uma vez por mês. Daqui até dezembro tem muita coisa para acontecer dentro da comunidade. Eu acho que já fica aqui a dica. Jair Donato uma vez por mês no DragPod. Gente. Nelly, olha, e parabéns pela contribuição que você tem deixado, tanto através do DragPod, que já tem muitas edições no ar, como pela contribuição literária. Que coisa fantástica. Possivelmente, muitas pessoas não terão oportunidade de conhecer você devido aos limites geográficos, mas poderão conhecer o seu trabalho através de obras literárias como estas. Parabéns, que venham muitas outras. Obrigado, Jair. Gente, beijos e até a próxima. Tchau.